poder e autoridade em seu nome. Há poder e autoridade em seu nome. Há poder e autoridade em seu nome. Somos um corpo em Cristo. Aleluia. Somos um corpo em Cristo. Aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Há poder e autoridade em seu nome. Há poder e autoridade em seu nome. Mesmo sendo muitos, somos um corpo. Somos um corpo em Cristo. Mesmo sendo muitos, somos um corpo. Somos um corpo em Cristo. Só uma fé no Senhor Jesus, unidos num corpo de amor, tendo esperança em um só Deus. É o Pai de todos nós. Mesmo sendo muitos, somos um corpo. Somos um corpo em Cristo. Mesmo sendo muitos, somos um corpo. Somos um corpo em Cristo. Só uma fé no Senhor Jesus, unidos num corpo de amor, tendo esperança em um só Deus. É o Pai de todos nós. Mesmo sendo muitos, somos um corpo. Somos um corpo em Cristo. Mesmo sendo muitos, somos um corpo. Somos um corpo em Cristo. Aleluia. Há poder e autoridade no teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós estamos no 12º dia. Nós já alcançamos 57,14% do nosso projeto, do nosso ideal, do nosso propósito nós alcançamos. Vamos dar as boas-vindas a todos os que estão online nesse momento. Vamos lá. Wanda Maria, Catarina Augusta, Cláudia Aparecida, Mara Danilon, Damiana do Carmo, Elisandra da Costa, Juliana Migliorini, Ilza Toniza, Diana Ferreira, Sérgio Melo, Edna Fernandes, Claudineia Garcia, Leonilda Vitor, Maria Vitor, Liliane Leite, Adilson Júnior, Daniele, Maria Vitor, Ana Paula Neves, Maria Rita e Diana Araújo Melo. Glória a Deus. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Esperamos, como já disse, que todo mundo esteja bem. 12º dia, a coisa já está, já ultrapassamos os 50%, a metade do nosso tempo. E hoje nós vamos começar uma série de 3 mensagens, por isso nós cantamos esse hino Há Poder e Autoridade em Seu Nome, do Asaf Borba. Nós cantamos autoridade, poder e autoridade em seu nome. É um hino antigo, na verdade, né? Então,
ele fala de poder e autoridade. Autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar a entender a autoridade. Nós falamos de fé, nós falamos do sobrenatural de Deus, né, dos inimigos da fé, na verdade. Falamos do sobrenatural de Deus, falamos das regiões espirituais, as regiões celestiais. Agora nós vamos falar, agora sim, nós vamos começar a falar, nessa série de mensagens falando sobre a autoridade do crente. E eu quero que você preste muita atenção, porque esse é o diferencial. Esse é um diferencial em todas as nossas batalhas espirituais, é ter um entendimento sobre autoridade. E como sempre, sistemas principais, todos são mensagens do Evangelho. Todas são palavras do nosso Senhor, do meu Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 17 ao 20. Está escrito: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então nós vamos falar sobre o princípio da autoridade, que Deus dá autoridade ao homem, o mundo sem pecados era feliz, a rebelião mudou o domínio, Adão deu a autoridade do mundo ao diabo, Jesus pagou e devolveu a autoridade ao homem. E o que é e como recebemos a autoridade? A autoridade do crente e como usar a autoridade do crente. A grande vitória do diabo e seus demônios contra a igreja tem sido conseguir tirar a busca pela palavra de Deus, como eu tenho falado muitas vezes em todos os lugares onde vou. É justamente isso que é a sua vantagem. A ignorância da palavra de Deus é o trunfo para essa vitória. Assim, não somente heresias têm desviado a fé de muitos, mas o não conhecer os direitos que Cristo nos deu. Tem sido uma tragédia, porque as pessoas pensam sempre, morreu na cruz e salvação, e não entende todo o processo. Conta-se que um missionário americano foi visitar uma irmã, já moribunda numa cama, com doença grave que não podia fazer tratamentos caros. Ela nunca pôde, coitada. Ela estava à beira da morte. Num dado momento ele viu um quadro e perguntou-lhe sobre o quadro. Ela respondeu: ganhei do meu patrão, antes dele morrer. Como não tinha ninguém vivo da família, ele deixou comigo. O missionário, ao verificar com cuidado o quadro, falou: irmã, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para te dar. Fala primeiro a boa, por favor, missionário. Bem, disse ele, nesse quadro está o inventário do seu patrão, que ele deixou várias terras enormes e uma grande soma de dinheiro no banco para você. E continuou o missionário: a notícia ruim é que você tem poucos dias de vida e não vai desfrutar de nada disso. É isso que está acontecendo com você e com muitos cristãos no nosso tempo. Você já parou para se perguntar por que nada parece mudar a situação da sua família? Não há nada que se possa fazer quando a conversão de um ente querido parece impedida por demônios? Por que as pessoas invejosas conseguem atrapalhar tanto a sua vida, o seu trabalho? Por que seus filhos não se firmam no caminho do Senhor, voltam para o mundo, perdem o interesse pela vida espiritual? Por que o seu marido, a sua esposa, vive perturbado, nervoso, muitas vezes oprimido por demônios? Por que o adultério entra na vida de um casal que parecia viver feliz? Não tem nada que eu possa fazer para acabar com o medo, a depressão, o desânimo espiritual, a confusão de todo tipo que estão sempre na minha casa? A palavra de Deus vai te responder estas e outras perguntas, então presta bastante atenção. O princípio da autoridade. Creio que o homem foi a realização mais alta de toda a criação de Deus. O homem foi feito segundo a qualidade de Deus. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O fato mais admirável da criação do homem é a vontade própria. O homem tem o poder da escolha, que nós chamamos de livre-arbítrio. O homem pode fazer escolhas, e ele fazendo escolhas, as consequências são obrigatórias. Adão deu nome a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os peixes do mar. É um fato impressionante a capacidade que o homem tinha. Nesses nomes encontraram-se incorporadas todas as características de cada animal. Um cachorro, não conseguiríamos dar um outro nome a ele. O boi, o cavalo, o gato, por exemplo, eles têm a cara, né? O cachorro tem cara de cachorro. O homem tinha domínio até mesmo sobre os céus que estão acima da terra. Mas olhe, hoje, o homem após decaído da graça, olha o bêbado caído na sarjeta, a prostituta,
o viciado em drogas, se matando e destruindo a sua família, os adúlteros, os corruptos, destruindo a sua nação, os ladrões. Por que a mais alta criatura de Deus decaiu tanto assim? Deus dá autoridade ao homem. Em Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A palavra domínio traduz a palavra hebraica hadá, que significa governar. O uso desse termo para identificar a maneira pela qual Deus ordenou as pessoas que se relacionem com o mundo criado ao seu redor. Ter domínio, submeter a reinar. A palavra diz respeito ao exercício de autoridade pelo sacerdócio, como aparece em Jeremias 5:31, por donos de escravos sobre seus escravos, Levítico 25:43, e por supervisores sobre trabalhadores, em 1 Reis 9:23. Na palavra domínio encontra-se a raiz dominar. Domínio realmente não significa ser dono, pois Deus retém o senhorio da terra, mas o homem a controlava, e para todos os propósitos a terra era sua. Adão podia fazer o que quisesse, o que bem quisesse com a terra. Deus deixou isso bem claro em Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Tudo ia muito bem, maravilhosamente, todo mundo era feliz. O mundo sem pecados era feliz. Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Antes de Satanás entrar em cena no palco, o planeta Terra era um mundo totalmente sem pecados. Era um mundo sem julgamento, sem doenças e sem enfermidades, sem miséria, sem sofrimento, sem tristeza, sem acidentes, sem corrupção e sem corruptos. Que coisa maravilhosa, gente! Não havia nenhum indício de luto, de choro, de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza. A guerra e a morte não existiam. O mundo era governado em amor, honestidade e integridade, sob a direção, sob o senhorio de Deus. E por ser assim, Deus descia e falava com Adão pela viração do dia, conforme nós lemos em Gênesis 3:8. E que coisa deliciosa! A rebelião mudou o domínio. E aí acontece o pior. Gênesis 2:16-17 traduz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva escolheram desobedecer a ordem de Deus, coisa muito triste, e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e morreram. Morreram como filhos de Deus e criaram a raça de Adão. Não no sentido físico, de imediato, mas sofrer a separação imediata de Deus era a morte que Deus falou, era a raça de Adão. A escolha da rebelião ou desobediência traria todos os tipos de morte para o mundo. Quando os ímpios ateus perguntam: se Deus existe, por que não impede a morte, a miséria e a dor? A resposta: porque tudo é consequência da entrada do pecado no mundo. Não há como ter na terra um mundo feliz, enquanto o pecado existir e o mundo estiver debaixo do poder do diabo. 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Adão deu autoridade do mundo ao diabo. Lucas 4,6. E levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. O diabo fazendo isso ao Senhor Jesus. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Na prática, o que Adão fez foi trocar de senhores. Trocou Deus, seu senhor, pelo diabo, agora seu novo senhor. O mundo era de Adão por mandamento de Deus, e ele tinha autoridade, domínio sobre o mundo, mas pela insubmissão, pela rebelião, pela desobediência a Deus, Adão fez Satanás tornar-se o novo senhor da terra. E é isso que João fala em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. A King James atualizada traduz: estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sempre as pessoas me perguntam: por que Deus não impediu Adão de fazer isso? Para entendermos um pouco, temos que pensar assim: por que o bêbado bebe até ficar inconsciente, sabendo que a bebida causa sofrimento para a família dele e destruição da sua vida? Por que o viciado em drogas enfia uma agulha na veia, sabendo que tal coisa um dia vai lhe causar a morte? Ou cheirar
A resposta é: o homem tem o poder da escolha. Ele tem o direito de escolher o que bem entender. E nós sempre falamos que você é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Adão escolheu acreditar em Satanás. E as consequências entraram no mundo e na humanidade, porque você faz as suas escolhas. As consequências são obrigatórias. Em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo escreveu: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Jesus pagou e nos devolveu a autoridade ao homem. Em 1 João 3,8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Desfazer traduz o verbo grego luo, que significa libertar alguém que está preso. O resgate significa tirar da prisão que está aprisionado. E um terceiro significado é uma metáfora: destruir, desfazer, declarar ilegal, demolir. Ao morrer na cruz do Calvário, do Gólgota ou no Gólgota, e ao ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, Jesus comprou de volta com seu próprio sangue o domínio e a autoridade que antes Adão deu a Satanás. O poder de Satanás foi desfeito, embora ele ainda esteja destruindo muitas vidas, famílias, cidades e nações. Satanás ainda é o Deus desse século, mas não tem a autoridade que tinha quando tentou Jesus, por exemplo, porque Jesus ainda não tinha dado a sua vida e depois ressuscitado. Agora o homem pode ser liberto e não precisa viver mais sob o domínio do diabo. Agora o ser humano não precisa mais viver sofrendo debaixo da escravidão do diabo, com depressão, suicídio, por exemplo. O homem pode ser liberto pelo poder de Deus. Presta atenção nesses 4 versículos, pois em cada um deles, Jesus dirige a autoridade para o pronome vós, né? Vocês. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração crendo, recebereis. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las-ei. João 15, 7, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E João 14, 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pedir aqui, o verbo grego aitel, tem 3 significados importantes. O primeiro é requerer, o segundo é exigir por ser necessário, e o terceiro é pedir, rogar, suplicar. Então, exigir por ser necessário. Ou seja, tudo que vocês ligarem na terra. Em Mateus 18, 18, Jesus disse: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ligar traduz o verbo grego del, que tem 2 significados importantes. Primeiro é ligar, é prender em conjunto as portas de uma casa com uma corrente, o qual ficava suspenso por um cadeado. O segundo é proibir, é não permitir, é ordenar que não se faça, é impedir, é recusar ser permitida. Desligar ou desfazer traduz o verbo grego luo, como em 1 João 3,8. É libertar alguém que está preso, um resgate. É tirar da prisão o que está aprisionado. É uma metáfora. Destruir, desfazer, declarar ilegal, demolir. A Bíblia judaica traduz assim, Mateus 18, 18. Sim, eu lhes digo, tudo que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e tudo que vocês permitirem na terra será permitido no céu. Todas as coisas que recusar de serem permitidas na terra serão recusadas a serem permitidas no céu. Traduz uma outra tradução no livro Autoridade do Crente. Esse ponto é crucial entender. Jesus deu a autoridade que ele comprou e pagou na cruz do Calvário a seu corpo, a igreja. Em Efésios 1, 22, 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O crente em Jesus, o Filho de Deus, porque teve o novo nascimento, vive muito abaixo do potencial dos seus privilégios espirituais nos nossos dias. Estou mais preocupado com festas e obras mundanas, não é? Pulando carnaval, dançando festa junina e coisas desse tipo. Dançando músicas do mundo, dentro da própria igreja. Ando em ignorância da palavra de Deus e não compreende a razão porque catástrofes inundam sua vida e a sua família. Aceita o que Satanás lhes dá, pensando ser uma suacina, e vivem reclamando de Deus e de todos. Não sabem que podem ter vitória e reverter sua situação na vida física, mental, espiritual, psicológica, doméstica e no trabalho. Se eu estou entendendo, quer dizer que muita coisa em minha vida e na minha família pode ter um rumo diferente usando a minha autoridade. Sim, a resposta é sim, mediante o poder do Senhor Jesus Cristo. Onde ficam os pés? A resposta: os pés ficam no corpo, na parte de baixo.
Todas as coisas foram postas debaixo dos pés da igreja. Você, eu, hoje no Novo Testamento. Todo o corpo de Cristo, você, eu, os nossos irmãos, a nossa irmandade, que a igreja são os santos do Antigo Testamento, não é? E os santos do Novo Testamento, que são santos salvos no sangue de Jesus Cristo em todos os tempos. A reunião dos crentes numa localidade também, a congregação. 4 verdades sobre a autoridade do crente. Primeiro, você tem uma autoridade que não faz ideia do poder que ela tem. Segundo, você tem uma autoridade que não sabe usar. É como se você tivesse um avião ou um helicóptero, mas acaba andando a pé, de ônibus ou de bicicleta. Ou mesmo é como se você tivesse um carro, você não tem habilitação, não pode dirigir. Terceiro, no instante em que você começa a compreender a autoridade do crente, o domínio de Satanás vai começar a se desfazer na sua vida. Quarto, você precisa com urgência compreender o seu lugar e tomar posição e começar a usar sua autoridade de crente. Aí temos a 7ª pergunta. O que é e como recebemos a autoridade? Mateus 21, 27. E respondendo a Jesus disseram, não sabemos. Ele disse-lhes, nem vos digo com que autoridade faço isso. A questão da autoridade é muito importante. A palavra autoridade traduz a palavra grega exousia, que tem 2 significados importantes. É o poder transmitido, é o delegado para representar alguém. E o segundo significado é o direito de usar o poder assim que receber e quando necessário para destruir as obras de Satanás. Em Lucas 9:1, ele escreveu, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. O meu falecido pastor canadense, Stanley Arthur Hammonds, me ensinou o seguinte, você vê um caminhão enorme, um policial ergueu a mão e o veículo parou, chiando os freios. O que fazia com que o motorista não tocasse o caminhão em frente? Pois o policial não poderia fazer nada e teria que sair da frente, pois era um caminhão imenso. É que o motorista sabia que por detrás daquele policial estava a autoridade de toda a instituição da polícia militar. Isso é o que chamamos de poder delegado, de poder transmitido. Quando Deus Todo-Poderoso te salva, você tem um novo nascimento. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Há uma tradução que coloca deu-lhes autoridade, mas você ainda não entrou no reino de Deus. Jesus fala em João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então ele coloca que aquele que não nascer de novo, quando você nasce de Deus, você tem um novo nascimento, é o nascer de novo. Você nasceu do Espírito, né, do Espírito Santo. Você já é um filho de Deus, mas você não está dentro do reino de Deus. Aí ele continua, Jesus continua falando. No versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas somente quando você nasce da água, a água do batismo por imersão e do Espírito, o novo nascimento, é que de fato você entra no reino de Deus. Agora sim você tomou posse de sua autoridade do Filho de Deus, ou autoridade do crente. Então, quando você nasce da água e do Espírito, o batismo de criança ele não tem valor porque é um batismo criado pelos homens e não por Jesus. Não existe batismo de criança na Bíblia Sagrada. O batismo ele é batismo de arrependimento. Você se arrepende, você vai sepultar o velho homem, você vai sepultar a raça de Adão. Criança não faz isso. Aliás, Jesus mesmo disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então o reino de Deus já é das crianças, porque as crianças não têm consciência do pecado, elas não têm como se arrepender de uma coisa que não tem consciência. A partir do momento que tem consciência, a coisa muda de figura. Então, quando a pessoa confessa Jesus como Senhor, Romanos 10:9, ela nasce do Espírito, ela nasce de novo, correto? Ela nasce de novo, que é o que Jesus falou. E quando essa pessoa que nasceu do Espírito é batizada, por imersão nas águas, ela nasce da água, enfim, ela entra no reino de Deus. O apóstolo Paulo descreve esse momento como que somos mergulhados na morte de Cristo. No batismo sepultamos a raça de Adão e saímos um novo homem, já dentro do reino de Deus. Ele escreve em Romanos 6, 3, 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Fomos sepultados. Como é que se sepulta? Você não joga um pouquinho, uma canequinha de terra na cabeça da pessoa, como se faz com criança, no batismo de criança.
sepultar, você enterra a pessoa. É o que faz, você enterra a pessoa dentro da água. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o batismo, você sepulta a raça de Adão e nasce o novo homem, que vai andar em novidade de vida. Agora você tem a autoridade do crente. Agora estamos prontos para usar a nossa autoridade de Cristo. E por que usando a autoridade do crente, o diabo tem que parar diante da nossa ordem? A resposta é porque o diabo sabe que dentro de você encontra-se o Espírito Santo. E por detrás do Espírito Santo está o Senhor Jesus, e por detrás do Senhor Jesus está o Pai. Nós vemos lá em João, capítulo 14, versículos 17 e 23. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós o Espírito Santo. E Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O diabo não se atreve a enfrentar tal poder, porque é o poder do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espero que até aqui todos estejam me compreendendo. Aí você pergunta, mas então, por que os problemas nos amarram e nos afastam de Deus? A resposta, porque não sabemos usar a autoridade do crente. Quantos crentes mudaram de congregação por causa de problemas? Quantos cristãos começaram seus ministérios ou estudos bíblicos, discipulados, e desistiram por causa dos seus problemas? Abandonou tudo, né? Começa a faltar e abandona, porque os problemas são maiores. A resposta é com tristeza que digo que os tais cristãos permitem sem saber que o diabo os prenda nas encruzilhadas da vida, nas suas armadilhas. E é isso que eles sabem fazer muito bem. A maioria dos nossos problemas são causados por espíritos malignos, ou por pessoas usadas por espíritos malignos. Como diz o pessoal no ditado, né? O diabo não vem, ele manda o secretário, ou a secretária, né? E você tem autoridade sobre os espíritos malignos. Em Lucas 10, 17 e 20, o texto que nós começamos a ler essa mensagem da palavra do Senhor. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, com certeza. Pisar aqui traduz o verbo grego patel, que significa pisar, pisotear. É uma metáfora, é ter absoluto domínio sobre as obras do diabo. Serpentes, no judaísmo antigo, simbolizavam as astúcias e a sabedoria dos demônios que enganam, como o diabo fez com Eva. Escorpiões, com seu ferrão venenoso, é o símbolo dos ataques mortais dos demônios. Porque você pode brincar de ser crente, os demônios não vão brincar de ser demônios, assim como uma cobra e um escorpião não brincam de ser cobra e escorpião. Os cristãos possuem poder sobre todas as obras do diabo. Romanos 16, 20, o apóstolo Paulo escreveu: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Salmo 91, 13. Pisarás ao leão e à cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Falando sobre a autoridade do crente. Mateus 28, de 18 ao 20, a grande ordem do Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E o que a gente faz com esses discípulos, Senhor? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a ordem de Jesus é batizar discípulo, não batizar criança. A ordem de Jesus é para batizar discípulo. Quando a gente batiza criança, a gente não obedece a Jesus, a gente obedece uma igreja, uma denominação. A ordem dele foi essa. E fazendo daí depois que batizar, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Atualmente existem dois tipos de filhos de Deus: os que são discípulos de Jesus e os que não são discípulos. Somente os discípulos aprenderão a usar a autoridade do crente em sua plenitude, porque a desobediência ou a rebelião destruiu a autoridade de Adão. E pode ter certeza que todas as vezes que estiver ensinando sobre a autoridade do crente, ensinando sobre expulsão de demônios, eles vão fazer de tudo para que você não vá aprender. Afinal de contas, é melhor ter você sobre o domínio deles. A obediência de Cristo restaurou a autoridade do crente. Em Romanos 5,19, o apóstolo Paulo escreveu: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores,
Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por isso, a autoridade vai crescendo na vida do discípulo pela obediência e submissão. E a partir do momento que nós vamos aprendendo a utilizá-la na nossa vida de consagração, de obediência, então nós vamos tendo domínio sobre essa autoridade. É mais ou menos como você começa a aprender a dirigir um carro. Imagina você com um carrão, tá novo, tá com medo, mas você vai aprendendo. Vai chegar um momento que você vai fazer aquilo com tranquilidade, vai viajar para todos os lugares que quiser, porque já não tem mais medo. É mais ou menos isso que acontece com a autoridade. Na igreja de Atos, todos os filhos de Deus eram discípulos. Não era como nos nossos dias, todos eram discípulos. Lembre-se de que Jesus delegou a autoridade a discípulos, isto é, filhos de Deus, frutos do discipulado. O discipulado é a escola onde o discípulo aprende a usar a autoridade do crente. No início da igreja primitiva não havia quem não era discípulo, todos eram feitos discípulos de Jesus, porque essa era a regra. Você entrou na igreja, você sabe que vai ser um discípulo. Mateus 8, 8, 10. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai, e a este vem, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Os crentes atuais estão acostumados a reclamar, a mudar de congregação, a criticar, a desanimar, a desistir. Reclamam da política, dos acontecimentos mundiais, pensando que a reclamação é a solução. A igreja, como corpo de Cristo, poderia controlar a economia, a política, a legislação e uma grande parte das coisas que acontecem no mundo de hoje como consequência das obras dos demônios. Mas o diabo deu poder, política e dinheiro e muito entretenimento à igreja, música, teatro e danças. E com isso a igreja não percebeu o que perdeu. E a igreja hoje não tem autoridade. Por essa razão, por causa da autoridade delegada, é que a igreja será arrebatada para a manifestação do anticristo e a implantação da marca da besta. Você pode mudar muitas coisas em sua vida, na vida de sua família, de modo que haja libertação das obras do diabo. Tudo que for obra do diabo e seus demônios em sua vida e em sua família, você poderá desfazer. Você só tem que aprender a usar a autoridade do crente. Aí você fala para mim assim: pastor, como usar a autoridade do crente? Nós trataremos sobre esse assunto amanhã, na parte 2 desta mensagem. Hoje, nós demos apenas uma pequena introdução. Glória a Deus. Vamos então fazer as nossas orações. Eu quero que você pegue aí, por favor, os seus pedidos, esteja orando sobre eles, pedindo a Deus. 12 dias em consagração, estamos caminhando bem, com a graça do Senhor, o Espírito Santo tem nos conduzido. Vamos então fazer oração. Pai Celestial, eu quero apresentar a Ti nesta hora, nesse momento do nosso 12º dia do jejum de oração, de jejum de Daniel, apresentar os irmãos e as irmãs que estão buscando a Ti, se consagrando na sua vida, em diversos estados e cidades, países. Estamos todos com a mesma fé em Cristo Jesus. O Abraão Israel Rodrigues da Silva, o Alberto Rodrigues da Silva, a Alana Aparecida Magalhães Campos, a Ana Paula Neves Antônio, o Arnaldo Rodrigues da Silva, o Aurélio Teles, o Auris Moreira, a Bruna Toniza Caides Galon, a Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, o Cícero Wilson Vitor de Jesus, a Cláudia Aparecida de Paula da Silva, a Claudineia de Lima Garcia, a Damiana do Carmo Damaso Diniz, a Daniele Francisco Damasceno Arantes, a Diana Batista de Araújo Melo, a Diana Melo Ferreira, a Edna Fernandes de Jesus, a Elisandra da Costa Nunes, a Elisângela Liliane Souza Leite, a Evelyn Carolina Zambonato Zacarias, o Fabrício Galon, Fernanda Aparecida Souza Oliveira, Fernanda Elis Pereira, a Gilmara de Jesus Oliveira, a Gislaine Lima, a Ilza Toniza, a Irene de Oliveira Moraes, o Josiano Pereira da Silva, o Jonathan William da Silva Rocha, a Joyce Camila de Oliveira Souza, a Josefa Zambonato, a Leonilda dos Reis Vitor, a Letícia Gonçalves Lázaro, a Luciene Carvalho, a Magali Rondina de Lourenço, a Maria José da Silva Santos, a Maria Lucier de Jesus Rosendo, a Maria Rita de Paula Moreira, o Mauro Ângelo Andriotti, a Maíra Kelly Mendes Marques, a Sandra Maria Malfra, o Sérgio Francisco Bezerra de Melo, a Suzana da Silva Antônio, a Suzana Rodrigues da Silva, a Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e a Winen Ferreira da Silva. Vamos aos 7 decretos, tomando posse dessa bênção em nossas vidas.
Pai Celestial, agora eu quero levantar 7 decretos sobre a vida e a família de todas as pessoas, os que estão na live ao vivo, os que estão no jejum de Daniel, as pessoas todas que estarão recebendo, assistindo esse vídeo, recebendo essa oração da fé, aonde quer que estejam. Decreto 1, que a tua casa seja uma morada do Deus Altíssimo e do bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor e bênção. Promessa de Provérbios 10, 6 e 15, 6a. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, e na casa do justo há um grande tesouro. Provérbios 15, 6. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família se converta a Deus vivo, de coração puro, e tenha a mente renovada, e sua família seja protegida contra qualquer obra do diabo. Nas tendas do justo, a voz de júbilo e salvação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Promessas do Salmo 118, 15 e do Salmo 91, 10. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer a palavra de Deus e haja salvação para os familiares que ainda são descrentes. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Salmo 119, 41. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4. Que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações, das tuas lágrimas e dos teus jejuns, com abundância, saúde e prosperidade, para o sustento e bem-estar de sua família. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Promessa de Provérbios 10, 22. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5. Que você tenha prosperidade e saúde, que haja libertação em sua casa de todo tipo de mal, opressão e vícios, assim como será próspera a tua alma com saúde. Oro para que prospere em tudo e tenha boa saúde, como sei que prospera espiritualmente. E aquele que nasceu de Deus e guarda, e o maligno não lhe toca. Promessas de 3 João 1, capítulo 1, versículo 2 e 1 João 5, 18, parte B. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12, 3, na revelação de Gálatas 4, 22, 31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaac. Romanos 4, 16. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o decreto 7. Que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa, e que ela seja o foco da tua fé imuná, como a fé imuná que teve Abraão, o amigo de Deus. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3, 29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Muito bem. Vamos aqui então fazer mais uma passada nos nossos intercessores e intercessoras ao vivo. A Wanda Maria, a Catarina Augusta, Cláudia Aparecida, a Mara Danelon, a Damiana do Carmo, a Elisandra da Costa, a Juliana Migliorini, a Ilza Toniza, a Diana Ferreira, o Sérgio Melo, a Edna Fernandes, a Claudinéia Garcia, a Leonilda Vitor, a Maria Vitor, a Liliane Leite, a Adilson Júnior, a Daniele, a Maria Daniele Arantes, a Maria Vitor, a Ana Paula Neves, a Maria Rita, a Diana Araújo Melo, a Renata Placidelli, o Abraão, a William Ferreira, que Deus abençoe a todos vocês, todos e todas. Muito bem. Então nós estamos chegando ao nosso 12º dia. Como eu disse no início, eu espero que todos vocês estejam bem, que 12 dias estejam resistindo toda a tentação, porque eu tenho certeza que deve estar aparecendo bolos e doces e carnes e pizzas e todas as coisas por aí, mas nós estamos ainda focados, estamos chegando, né, hoje já atingimos 57%, então nós estamos indo pouco a pouco chegando ao nosso propósito, cumprir aquilo que nós nos propomos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos dar a bênção final, que Deus esteja abençoando a sua vida. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, antes da gente dar a bênção final, deixar a pastora, ela fez no início, ela fazer agora,
Dar uma saudação para todos vocês. Dá Aí, espaço pra hoje mim. foi uma correria danada aqui. Então vamos lá, fala aí, dá aí a sua palavrinha. Boa noite a todos, que possamos, concluindo mais este dia, nos próximos dias, que nós possamos continuar firmes. Todos os que estão aí nesse propósito, podemos continuar. Que Deus nos dê força, nos dê graça, para estarmos concluindo e com fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que você tenha um sono abençoado. Na promessa do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar, Senhor. Então, você que participou, e se quiser também, escute de novo a mensagem, assimile. Amanhã ela vai ter a segunda parte. Aprenda bem, porque vai ser a diferença, o divisor de águas na sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvando e engrandecendo o seu nome, e que você possa já estar sendo usado por Deus aonde quer que você esteja, porque nós temos pessoas de diversos estados, cidades, né? Tem até de Portugal. Que Deus esteja utilizando você como um vaso, um irmão, uma irmã abençoada, que vai abençoar a vida de muita gente também. Amém. Deus te abençoe. Nesse momento, eu encerro a minha transmissão em nome do Senhor Jesus Cristo, glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Uma boa noite a todos.